Você diz que quer paz, que só precisa de um tempo, de silêncio, de um lugar onde tudo desacelere. Mas quando o mundo finalmente se cala, você não aguenta. Sente uma urgência invisível. Mexe no celular. Liga algo no fundo. Inventa uma tarefa qualquer. E nem percebe que está fugindo. Porque o que você chama de descanso é na verdade mais uma forma disfarçada de movimento. O tipo de movimento que te impede de ouvir aquilo que o barulho abafava. Você. Sêneca dizia que o homem que teme o silêncio teme a si mesmo. A frase parece dura, mas descreve exatamente o que vivemos hoje. Você corre tanto para encontrar paz, mas quando ela chega, tudo dentro de você grita. E não é o mundo que te atrapalha. É o que o mundo silencia, suas dúvidas, suas dores, suas vozes internas esquecidas. E talvez por isso você continue buscando fora, porque encarar dentro é arriscado demais. A verdade é que a paz real não chega como recompensa. Ela se revela quando você para de fugir. Quando você tem coragem de sentar consigo mesmo e não preencher o silêncio. Quando não há ninguém para agradar, nenhum papel a cumprir, nenhuma distração para usar como escudo, o que sobra é você. E é aí que tudo começa. Se esse vídeo já te confrontou nos primeiros minutos, inscreva-se no Psicopleno agora. Aqui, não vendemos soluções rápidas. Abrimos portas para aquilo que você deixou trancado. Você se acostumou a correr. Não no corpo, mas na mente, nos sentimentos, na forma como lida com tudo que é interno. Está sempre em movimento. Começa algo novo, muda de foco, busca distrações. Mas raramente se pergunta, de que exatamente eu estou tentando me afastar? Porque se fizesse essa pergunta com honestidade, talvez a resposta te desconcertasse. A maior parte do que você faz não é motivada por desejo, é alimentada pelo medo. Na psicologia, esse comportamento é chamado de evitação experiencial. Você cria urgências para não encarar a própria vulnerabilidade. Mantém a mente ocupada para não perceber que há sentimentos não resolvidos pulsando no fundo. E quanto mais você escapa, mais vazio você se sente. Porque a fuga não resolve, só posterga, só transfere o incômodo para mais tarde com juros emocionais altos. Viktor Frankl dizia que a vida exige sentido mesmo no sofrimento. Mas como acessar esse sentido se você não se permite nem estar presente no que sente? Você se afasta de conversas profundas, desvia de elogios sinceros, teme a pausa. Porque tudo que te aproxima de si também te obriga a encarar partes que você aprendeu a esconder. Fugir virou hábito. E o mais cruel é que essa fuga é tão silenciosa que parece normal, mas ela está custando sua paz. Você diz que o barulho te incomoda, mas no fundo já aprendeu a depender dele. O som da cidade, o burburinho das redes, o ruído constante da produtividade. Tudo isso virou anestesia. Um tipo de conforto ruidoso. Porque quando tudo se cala, o desconforto emerge. E então, sem pensar, você liga algo, busca uma conversa vazia, desliza o dedo por uma tela qualquer coisa que impeça você de escutar aquilo que foi silenciado há anos. Byung-Chul Han escreveu que vivemos numa sociedade do desempenho e do barulho, que o silêncio assusta porque revela-se a solidão que tentamos negar. Mas talvez não seja a solidão o que você sente quando tudo se cala. Talvez seja um reencontro. Talvez o que te incomoda não seja a ausência de som, mas a presença de si mesmo. Porque no silêncio não há disfarces. Só há o que você é. E isso pode ser mais incômodo do que qualquer caos externo. Você já parou para perceber o quanto o barulho se tornou hábito? Não apenas ruído físico, mas ruído interno. Pensamentos acelerados, comparações, pressões invisíveis. Tudo isso forma uma barreira entre você e sua própria presença. O barulho te protege de sentir, mas também te impede de viver. E talvez, sem perceber, você tenha se apegado a ele como quem se agarra a uma armadura. Pesada, desconfortável, mas conhecida. Você consegue ficar em silêncio? Ou sempre precisa de algo ao fundo? Um som, uma voz, uma distração? Escreve nos comentários. Qual foi a última vez que você realmente escutou a si mesmo? Você acredita que vai encontrar paz quando as coisas lá fora finalmente se acalmarem? Quando tiver dinheiro suficiente? Quando resolver aquele problema pendente? Quando for reconhecido? Quando puder descansar? Sempre quando. Mas o quando nunca chega. E você vai adiando sua tranquilidade como quem espera por uma estação que não existe. Porque a paz que você busca fora está, na verdade, aprisionada na fantasia de que ela depende do mundo parar. E o mundo nunca para. O mundo se move, pessoas falham, planos mudam, a vida exige. E se sua paz depende do alinhamento de tudo ao seu redor, então ela nunca será sua, será um refém das circunstâncias. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, não da estabilidade do ambiente, não da ausência de problemas, mas da firmeza da sua alma em meio ao movimento.
O ciclo da insatisfação nasce da tentativa de consertar por fora o que está quebrado por dentro. Você troca de cidade, de casa, de parceiro, de rotina, mas segue com a mesma mente agitada. O problema nunca foi o trânsito, o chefe ou a agenda lotada. Foi acreditar que algo externo poderia curar um vazio que pertence à esfera do ser. A paz real não exige calmaria ao redor. Ela exige integridade dentro. E começa no instante em que você para de exigir que o mundo se acalme e começa a aquietar a si mesmo. Os antigos estoicos sabiam de algo que ainda nos escapa, que a paz verdadeira não depende da ausência de problemas, mas da presença de virtude. Para eles, o mundo exterior é instável por natureza, e lutar contra isso é se ferir em vão. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. E é exatamente esse julgamento que nos intoxica. Queremos que a realidade obedeça a nossos desejos, em vez de aprendermos a educar nossos desejos diante da realidade. Você não controla a vida, não controla o tempo, as pessoas, os resultados. E quanto mais tenta forçar esse controle, mais frustração carrega. Porque tudo que está fora do seu domínio é, por definição, terreno instável. Os estoicos ensinavam que o único território verdadeiramente seu é o da escolha interior. A forma como você interpreta, reage, age. A paz, portanto, não está nas coisas. Está na forma como você decide existir diante delas. Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo, insistia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. A paz estoica não é alienação, é lucidez. É a escolha radical de viver em coerência com aquilo que você acredita ser justo, mesmo quando tudo à volta é injusto. É a firmeza de espírito de quem não se entrega ao caos, mesmo quando sente dor. A paz, no fim, não é ausência de dor, é presença de sentido. Você diz que está agitado, que são muitos compromissos, muitas exigências que não dá tempo para parar. E isso é verdade. Mas e se essa agitação for exatamente aquilo que te impede de encarar o que realmente importa? E se no fundo você estivesse escondendo atrás do movimento? A velocidade virou desculpa, a pressa um escudo, porque desacelerar significa encontrar o que está guardado no fundo, e isso às vezes dói mais do que qualquer agenda lotada. Carl Jung dizia que aquilo que você não enfrenta no inconsciente reaparece em sua vida como destino. E essa agitação constante pode não ser só rotina, pode ser uma fuga cuidadosamente arquitetada para que você nunca precise olhar para dentro. Você mantém tudo em movimento porque, se parar, não sabe o que fazer com o silêncio. Porque ele expõe, ele desnuda, ele te mostra que talvez você tenha se esquecido de quem é. É mais fácil chamar de rotina, de produtividade, de fase difícil, mas agitação não é sempre sinal de ação. Muitas vezes é só disfarce de desconexão. Você se ocupa com tudo, menos com o que precisa. Vai resolvendo o mundo lá fora, enquanto adia o mundo que pulsa aí dentro. Mas a conta chega, porque aquilo que é ignorado dentro de nós nunca desaparece, só muda de forma. E volta quase sempre como exaustão, ansiedade, tristeza sem nome. Você já sentiu que a sua correria esconde algo mais profundo? Escreve nos comentários. O que você acha que existe por trás da sua agitação? A paz não chega como um milagre. Ela começa como um gesto simples, quase imperceptível. Quando por um instante você decide parar de se atacar por dentro, parar de se exigir perfeição, parar de tentar agradar a todos ao custo de si mesmo. A maior parte da sua exaustão não vem do mundo. Vem da guerra interna que você alimenta todos os dias, entre o que você é e o que acha que deveria ser, entre a sua essência e a sua autoimagem. Epicteto afirmava que o verdadeiro homem livre é aquele que não é escravo de suas paixões nem das expectativas alheias. Viver em paz, para os estoicos, era viver com virtude, agir com justiça, coragem, temperança e sabedoria. Mas isso não começa fora. Começa quando você decide parar de lutar contra suas falhas como se elas fossem pecado. Quando entende que suas dores não te desqualificam, elas te humanizam. Você não precisa se consertar para merecer descanso. Não precisa ter tudo resolvido para ser digno de paz. A paz não é um prêmio para os perfeitos. É um direito dos que escolhem parar de se machucar tentando ser aquilo que nunca precisaram ser. Quando você para de rejeitar sua história, começa a resgatar sua essência. E nesse lugar, silencioso e nu, nasce um tipo novo de paz. Uma que não depende de controle, mas de reconciliação. A paz não é ausência de barulho, é presença de verdade. E é por isso que você a evita, porque a verdade muitas vezes dói. Ela não grita, ela espera. Mora nos silêncios que você preenche com urgência, nos espaços vazios que você corre para ocupar, nas pausas que você evita como quem teme encontrar algo insuportável. Mas e se o que você está evitando
for justamente o que precisa ser olhado. Você já percebeu que a vida insiste em te empurrar para os mesmos desconfortos? Os mesmos vazios, as mesmas angústias, as mesmas perguntas sem resposta. Isso não é azar. É direção. A verdade que você evita é o seu ponto de partida. E quanto mais você tenta construir paz sobre a negação, mais ela desmorona. Porque paz não é conforto permanente. É verdade aceita. Sêneca dizia que não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige. E talvez agora seja a hora de parar e escolher um rumo que comece por dentro. Você passou tempo demais tentando evitar sua própria presença. Tentando conquistar uma tranquilidade que dependia do mundo se alinhar, das pessoas se ajustarem, da mente se calar à força. Mas paz não é imposição. Ela é consequência. A consequência de você parar de fugir. Parar de lutar contra a sua história. De deixar de ver suas falhas como inimigas. E, pela primeira vez, aceitar. É ali, nesse espaço imperfeito, nu, silencioso, que a verdadeira paz começa a nascer. Você não precisa ser outro, nem alcançar mais nada. Talvez o que você tanto busca esteja exatamente onde você mais hesitou entrar, em si.